crescer e liderar. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo a nova temporada de 2025 do podcast sobre liderança, produzida em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. O nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. E no episódio de hoje falaremos sobre cultura de feedback. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Quero te convidar a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, e no meu Instagram, me seguir lá, eu.fernandagonçalves, e claro, maratonar todos os episódios desse podcast. A vida, a meta é sempre melhorar. Conceito de liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio. Já pega a sua garrafa de água, a sua xícara de café ou de chá, quem sabe a sua taça de vinho. Vamos bater esse dedo de prosa aqui um pouquinho, vamos falar sobre essa cultura de feedback. No episódio de hoje, vamos mergulhar na importância de construir uma cultura de feedback. Esse é um dos pilares para o desenvolvimento de equipes eficazes. Muitas vezes lidamos com situações em que as pessoas não se sentem à vontade para dar ou receber feedback. E isso pode inibir o crescimento. Então, como líderes, o que podemos fazer para mudar essa realidade? Quero que você já comece a refletir, né, se hoje, no seu ambiente de trabalho, existe essa cultura de feedback, se as pessoas realmente se sentem à vontade para dar e receber esses feedbacks. Olha como isso é importante. Vamos levar isso também para a nossa vida pessoal, né? Isso é muito importante. Como é que a gente dá espaço dentro da nossa casa para que isso aconteça? Como é que a gente dá espaço para as relações das nossas amizades, dos familiares? Vamos pensar sobre isso? Talvez pensar nessas relações com os familiares seja um pouco mais complexa, né? Enfim, mas vamos voltar aqui para o contexto do trabalho, que é exatamente o que eu quero falar, tá bom? Pensando nos fundamentos do feedback, eu vou trazer para você, que não é nenhuma novidade, mas apesar de não ser nenhuma novidade, a questão é, você faz. Muitas vezes, gente, o simples, sabe, ele é deixado de lado. Você sabe que pode fazer, que deve fazer e não faz. Então, quando eu falo, por exemplo, de um fundamento de feedback, que é o feedback positivo versus o construtivo. Vamos começar definindo os dois tipos de feedback. O feedback positivo é essencial para reconhecer conquistas e motivar a equipe, enquanto que o feedback construtivo, ele é necessário para apontar áreas de melhoria. E olha só que coisa interessante, né? Eu fazendo consultoria numa empresa recentemente, conversando com os colaboradores para levantar uma análise de informações, até para saber as ações que eu vou precisar executar inicialmente. Eu falo dessa recentemente, mas é muito natural eu escutar que não existe feedback positivo. E aí, como que os colaboradores se sentem? Eles pensam o seguinte: bom, quando eu faço o que eu tenho que fazer, eu não recebo feedback positivo. Mas, quando eu cometo um erro, eu recebo algum tipo de feedback.
Então a gente precisa, na verdade, enquanto líder, equilibrar. A sensação que eles têm é que eles estão fazendo o que é devido e porque é devido e combinado, eles não merecem ser reconhecidos com o que estão fazendo direito. Olha só que louco isso. Mas será que a gente não pode reconhecer? Será que a gente não pode elogiar? Será que isso não é uma cultura que a gente criou, que chega a ser uma cultura, de cobrança, né, de: "Ah, você está fazendo o que você tem que fazer, você não tem que receber elogio não. Isso é mais do que sua obrigação". A gente ouviu muitas vezes isso dos nossos pais, né. Se a gente for pensar nas gerações, na minha geração, na geração que veio antes, né, "Isso é mais que a sua obrigação. Você está tirando notas boas? Isso é mais que a sua obrigação, você só estuda, ora bolas". E aí a gente cresce um adulto e replica isso. A gente vira um líder e replica isso, muitas vezes inconscientemente. Será que não está na hora da gente começar a refletir sobre isso? Será que essa crença ainda serve? Sabe? Importante a gente pensar sobre isso. Então, e exercitar, né? Porque não é fácil, não. Criar essa cultura de feedback não é uma coisa fácil de se fazer. E claro, para mim tem que começar pelo líder, tem que ser o exemplo. Então, se eu tenho um líder que praticamente, não reconhece o que está sendo feito, e quando a equipe erra, a coisa fica feia, né, a ideia é achar o culpado, então fica complicado. E condenar esse culpado fica bem complicado. Então olhar para isso, tá? Será que tipo de cultura nós, enquanto líderes, estamos plantando, cultivando dentro das organizações que a gente trabalha? Isso é importante. A minha geração, por exemplo, e a geração que veio antes, é uma geração que se culpa muito, que acha que não pode errar, que tem que ser perfeita. Também vejo em entrevistas com os mais jovens muito essa preocupação, sabe, de querer ser perfeito, de nunca errar. E isso é complexo quando a gente vai para a prática, né, porque a gente erra. Agora, muitas vezes a gente não tem um líder que condena, mas se a gente fica se autocondenando, também complica. Então precisamos olhar para isso, gente, isso é muito importante. Outro fundamento importante do feedback é a frequência e a regularidade. A chave está em tornar o feedback uma prática regular. Não espere pela revisão de desempenho para dar feedback. Não espere pela famosa avaliação de desempenho. Um simples reconhecimento diário pode fazer maravilhas. E vale ressaltar uma coisa aqui que todo mundo sabe também, mas vale lembrar sempre. Quando eu vou dar o feedback positivo, eu devo fazer em público, inclusive, tá? Agora, quando eu vou fazer um feedback construtivo, é sempre no particular. Por mais tenso que a situação pode ser, você tem que levar esse colaborador para uma sala e conversar com ele em particular. Não faça essa exposição em público, por favor, tá? Eu sei que muitas vezes isso acontece ainda, infelizmente. E aí as pessoas falam: "Ah, mas não deu para segurar na situação que eu passei, como que eu não ia chamar a atenção daquele colaborador?". A gente precisa tomar cuidado. E se você estivesse no lugar dele, você gostaria que isso acontecesse com você? Então, né, usar nossa inteligência emocional aí, que já foi tema de vários episódios aqui desse podcast. Se você tem interesse, rola aí que você vai achar um monte de podcast sobre inteligência emocional. E dicas, né, para dar e receber feedbacks. Vamos pensar sobre isso aqui, ó. Tem o modelo sanduíche, que também já é muito falado. O segredo do modelo sanduíche é que ele consiste em iniciar com elogio, depois ele continua com o feedback construtivo e ele finaliza com outro elogio. Então, um exemplo: "Ah, você fez um excelente trabalho nessa apresentação, mas talvez possa melhorar o tempo de fala. No geral, eu gostei muito do seu estilo, foi muito bom, parabéns". Isso suaviza a crítica e mantém a motivação.
Porque se você só dá o construtivo, muitas vezes a pessoa e aí depois você fala do positivo, tem muita gente que fica, na verdade, muitos colaboradores que ficam com a sensação de que: "Nossa, só me chamou, eh, só me chamou para fazer o feedback construtivo", ou para me dar o famoso esporros, né. Depende como a pessoa vai fazer isso, como o líder vai fazer isso. Mas eu acho sempre muito importante a gente falar, né, sobre os pontos positivos e falar os pontos que precisam ser melhorados e fecha com os pontos positivos, tá? Isso funciona muito bem. Só que muita gente não usa. E vamos começar a usar, sabe? Eu acho que isso é importante, a testar. Se a gente não testa, como é que a gente vai saber se funciona ou se não funciona? Talvez funcione mais para um colaborador, para outro, porque depende também do estilo comportamental desse colaborador, mas pode ser usado com todas as pessoas, tá? Comunicação clara. Seja claro e específico. Em vez de você dizer, você precisa melhorar, diga. Na última reunião, suas interrupções dificultaram a fluidez da discussão. Que tal tentarmos estabelecer um espaço para que todos falem? Essa abordagem é muito mais eficaz e assertiva. Então, exemplifica. Não é só ficar, muitas vezes, no redundante, né? Você precisa melhorar, mas melhorar o quê? O que especificamente? Então, tem que trazer exemplos, como foi o caso que eu dei aqui da reunião. Criar um ambiente seguro. Talvez esse criar um ambiente seguro devesse ser o primeiro ponto lá das dicas de dar e receber feedback. Porque se a gente não tem esse ambiente seguro, não adianta dar feedback, porque as pessoas vão achar que é tudo uma falsidade, que não é verdade. Então é fundamental que a equipe se sinta segura para dar e receber feedback. Como líder, incentive um espaço livre de julgamentos, onde todos possam expressar suas opiniões. Isso daqui, gente, é um trabalho diário, porque geralmente as pessoas vêm com muitos julgamentos. Cada um olha um ponto pelo seu ponto de vista, né. Então acaba trazendo muitos julgamentos ao que as outras pessoas trazem de diferente. E aí a liderança precisa incentivar, que não, pode falar, fala, me explica por que que você pensa desse jeito, ou por que você faria desse jeito, como que você está se sentindo. Isso é importante, gente, isso é fundamental nas nossas relações. A gente precisa abrir espaço para o que é diferente, para o que é novo. E muitas vezes, não tem esse ambiente seguro. As pessoas têm medo de falar o que pensam, porque provavelmente já tiveram problemas, né, com relação a isso. Disseram o que pensavam e foram punidas, foram tolhidas. Então é importante que a gente, enquanto líder, busque trabalhar esse ambiente seguro sempre. E aí vem a pergunta: no seu setor existe esse ambiente seguro de verdade? Ou as pessoas fingem, não dizem o que pensam, sabe? Isso é importante. É claro que você pode estar perguntando: "Mas Fernanda, eu não tenho como controlar isso, como que eu vou saber se a pessoa está sendo verdadeira ou não?". Concordo contigo, isso aí você não tem como controlar. Mas o seu trabalho não é controlar que as pessoas falem a verdade. O seu trabalho é criar esse ambiente seguro. Aí cada um que vai fazer o teu papel ali de falar a verdade ou não, aí é com cada um. Mas o nosso papel enquanto líder é fazer com que esse ambiente seguro aconteça. Vamos implementar essa cultura de feedback. Como que a gente pode fazer essa cultura de feedback acontecer na prática, de verdade? A gente pode fazer reuniões de feedback. Você pode organizar reuniões regulares de feedback. Encontre um tempo que funcione para todos e estabeleça isso como uma prática. Essas reuniões podem ser curtas, mas que tragam resultados significativos. Então, a gente tem também uma coisa, né, de que uma reunião tem que ser demorada, para dizer que ela valeu a pena. Isso não quer dizer nada. Então, como que você pode organizar reuniões que aconteçam de tempos em tempos e que sejam rápidas, sabe? Onde as pessoas possam, realmente dar feedbacks, sabe? Falar sobre o que é bom, sobre o que pode ser melhorado. E de forma mais objetiva. Então vê como que isso pode funcionar na sua empresa. Como que você pode adaptar essa ideia aqui que eu estou te dando. Como que você pode fazer? Será que pode ser uma reunião de 30 minutos, não sei quantas pessoas são, de 15 minutos?
Mas se você gera essa prática, né, você faz com que, fora dali também, as pessoas comecem a dar feedbacks, principalmente os positivos, tá? Existe também o feedback 360 graus, quando a gente incentiva uma abordagem 360 graus, todos na equipe, inclusive você enquanto líder, podem dar feedback. Isso cria um ciclo de aprendizado contínuo e um senso de responsabilidade compartilhada. Ah, Fernanda, mas é muito difícil fazer isso sem sistema. Tá bom, então faz o feedback 1 a 1. O que a gente não pode, gente, é ficar inventando desculpa para não começar a colocar as práticas, sabe? É fazer as práticas rodarem, é testar. Aí a gente fica sempre na mesma coisa, na mesma desculpa e não consegue avançar. Mas o que dá para fazer? Dá para fazer um feedback 1 a 1? Vamos fazer 1 a 1, já que não tem como fazer 360. Mas vamos fazer alguma coisa. Dá para fazer nossas reuniões aqui regulares de feedback? Vamos fazer essas reuniões. E para fechar aqui, né, é muito importante a gente entender que, no fim das contas, o feedback é uma ferramenta poderosa para o crescimento. Todo mundo cresce. Lembre-se que toda interação é uma oportunidade de aprendizado. Então a gente precisa olhar para isso. Recentemente, eu coloquei no meu Instagram, eu fiz 4 vídeos falando sobre a lei do espelho, né? Então, que fala, né, sobre como a gente vê o outro, o que isso significa. Vai lá no meu Instagram, Fernanda Gonçalves, dá uma olhada nos vídeos. Mas é importante também quando a gente se abre para escutar o que o outro tem para dizer para nós, do nosso comportamento, da nossa comunicação. Isso é importante, porque às vezes a gente acha que está se comportando de uma forma, agindo de uma forma, e o outro está vendo de outra forma, de um outro jeito. Então a gente precisa alinhar a comunicação. Como é que eu alinho? Com feedback. Se um não falar com o outro, entender que isso é natural. Isso deve ser natural, uma prática natural. Para ser uma prática natural, precisa ser praticada, né? Orientada, trabalhada dentro das organizações. Esse é o nosso trabalho. E claro que eu vou deixar um desafio aqui para você. E esse desafio é dar um feedback construtivo a um colega de trabalho. E também pedir a ele um feedback. Estar aberto a receber esse feedback. Construtivo também. Se você quiser, inclusive, dar o feedback positivo também, é importante. A gente, enquanto líder, precisa ter esse olhar do que essa pessoa precisa melhorar. Então, muitas vezes, o líder só olha a parte boa. Ok, isso é ótimo. Reconhece isso, dá esse feedback positivo. Agora, ele também precisa ter tempo para identificar o que esse colaborador precisa melhorar e falar sobre isso com ele, que é esse feedback construtivo. E aí eu quero que você observe como isso impacta na dinâmica da sua equipe. Vá vendo, vá fazendo, não sei, de repente 1 por semana, sabe? Se comprometa, anota na tua agenda, coloca isso como um compromisso, assim como você toma banho, come, escova os dentes, né? Coloca isso como um compromisso semanal, para que você não perca a mão e todos os colaboradores passem, né, por essa experiência. E claro, me conta aqui, né, vem no nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, e me conta como é que foi essa experiência. Foi boa, não foi? Me conta se você já faz, o que você faz. Vamos trocar isso aqui com a audiência, tá? Para um poder ajudar o outro. E claro, aproveita e manda esse podcast para pelo menos um líder que você conheça, uma pessoa que esse episódio, você acredita que esse episódio vai fazer diferença na vida dela? Encaminha, tá bom? Não deixa de fazer isso. Crescer e liderar, esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre cultura de feedback, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar uma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com.
Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto